Bagacinhas tão queridas, espero que esteja todo mundo bem. Vamos retomar as nossas atividades de estudo e espero que todo mundo tenha ido bem nas avaliações da semana passada. Qualquer dúvida é só mandar para mim, a gente conversa. E vamos abrir nossa apostila na página 162 sobre artesanato, manufatura e indústria. Continuando os nossos estudos de onde nós paramos. Nos processos industriais, a matéria-prima ela passa por transformações para se tornar um bem material acabado ou semi-acabado, pronto para o consumo. E ao longo da história, é possível a gente relacionar três estágios para essa atividade, que é o artesanato, a manufatura, que também virou maquinofatura, e a indústria. E é esse que é o foco da nossa aula de hoje. Vamos lá, o que foi o artesanato? O artesanato foi predominantemente na antiguidade, até o século XII, XIII mais ou menos. Embora ainda exista atualmente o processo de fabricação de artesanato. Mas hoje é bem visto como decoração, um hobby ou uma forma de ganhar dinheiro, mas não é feito em grande escala como era naquele período. Sua principal característica é a individualidade da produção. O que quer dizer? Ela é realizada por uma única pessoa, que é o artesão, ou a sua família, que é responsável por todas as etapas da produção. Em geral, é utilizado ferramentas que são bem rudimentares, simples. Até a comercialização da mercadoria também é feita por ela. E essa divisão de tarefas, quando ela ocorre, é dentro do seio familiar. Por exemplo, nessa imagem a gente está vendo aí um fabricante de sapatos. Então ele comprava o couro e ele curtia o couro, produzia o sapato, cortava o sapato. Praticamente sobre medida e sobre encomenda, esses sapatos. Na Idade Média, por exemplo, as atividades artesanais passaram a ser relativamente organizadas, com a formação das chamadas corporações de ofício. O que é isso? Elas representavam as associações profissionais que eram aptos para exercer determinada função, com o intuito de se defenderem e negociarem de uma maneira mais lucrativa aquela produção que eles realizavam. As referidas corporações se estruturavam em uma hierarquia estabelecida da seguinte maneira decrescente: mestres oficiais e aprendizes. Os mestres oficiais eram as pessoas que eram mais responsáveis, detinham maior conhecimento, e aprendiz normalmente poderia ser o filho, por exemplo, desse mestre oficial, que fabricava, no caso, o sapato. E uma curiosidade, quando a gente fala, por exemplo, de um marceneiro na Idade Média, por exemplo, a gente acha que a pessoa era pobre. Normalmente não. Em cada vila, em cada cidade, tinha assim duas famílias no máximo que eram marceneiras. E elas eram responsáveis não só na fabricação de um copo ou de um guarda-roupa, vamos colocar assim. Eles fabricavam a estrutura da casa. Então eles eram quase os engenheiros, os arquitetos daquele período. Eles podem ser considerados, os artesãos desse período, como classe média. Não existia essa destinação naquele período, mas eu posso considerar eles como classe média se a gente for converter para os tempos atuais, ok? O período do artesanato, então, eu posso estar também chamando ele de manufatura, né? Usava serviços muito manuais. E na Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, começou o processo de maquinofatura, a partir do século XVIII. A maneira pioneira, que foi no caso da Inglaterra, teve um ciclo que foi fabuloso com inovações tecnológicas, técnicas, para poder melhorar a distribuição desse material. A máquina a vapor foi, sem sombra de dúvidas, o primeiro grande ícone. E a partir da máquina de vapor, com toda a sua engenharia, da forma que ela funcionava, pensaram o seguinte: espera aí, eu posso estar utilizando essa engenharia para fazer máquina, por exemplo, de fiar, de tear, e fazer que ele seja mais mecânico, mais hidráulico, e começar a fazer indústria para fabricar sapato, por exemplo, em longa escala, tecido em longa escala, e não ser mais manual. Esse período eu vou chamar de maquinofatura. Deixou de ser manufatura de mão para ser a máquina fazendo. A fonte de energia predominante naquele período era o carvão mineral, que era utilizado tanto para mover as máquinas na unidade da fábrica, né, quanto para movimentar os trens e os navios, que acabavam distribuindo essa mercadoria pelas áreas e também buscando matéria-prima e novos mercados consumidores. E naquele período, principalmente, utilizavam as colônias, né, como fonte de matéria-prima.
A Inglaterra foi a principal potência maquinofatureira até o final do século XIX, quando outras áreas do espaço mundial, começando na Europa, depois Estados Unidos e Japão, passaram a incorporar os avanços da primeira revolução industrial. O predomínio britânico do período ele se dá principalmente à superioridade da sua frota mercantil. Naquele período da história, era a maior frota mercantil do planeta, frota de navios, o maior do mundo naquele período. E essa hegemonia que eles tinham, principalmente para o comércio, se apresentava com uma grande disponibilidade de fontes de matéria-prima, uma vez que eles tinham muitas colônias e colônias altamente produtivas. E as colônias que não eram deles, como é o caso do Brasil, eram colônias que deviam dinheiro a eles. Vamos lembrar que no caso do Brasil, a Portugal devia dinheiro à Inglaterra. Depois, quando a gente se tornou independente aqui no Brasil, o Brasil devia dinheiro também à Inglaterra nesse processo de independência. Então, eles continuavam utilizando as nossas mercadorias, nossas matérias-primas aqui no continente americano. E tudo isso fomentou o início, dentro da primeira RI, da primeira Revolução Industrial, o que a gente vai chamar de processo industrial do capitalismo. O que ele foi? O capitalismo industrial foi a segunda fase do desenvolvimento do capitalismo. Ele teve início na primeira Revolução Industrial, ainda no século XVIII, e ele foi avançando até o século XIX, com a segunda Revolução Industrial. A Inglaterra, como a gente disse antes, ela é o berço da fase do capitalismo, pois foi nesse país que teve início o processo de revolução, como a gente viu anteriormente. Quais são as principais características? Para quem gosta de fazer os mapas aí, já fica um spoiler aí bem interessante para montar ele. As atividades industriais, como principal fonte de negócio de lucro, que vai se destacar naquele período foi a indústria têxtil, de fabricação de tecidos, a concentração de renda nas mãos da burguesia industrial, que eram os grandes donos, né, dessas indústrias, dessas fábricas. A alta desigualdade social, pois os lucros ficavam, claro, integralmente na mão dos donos da fábrica, que pagavam salários, porque vamos lembrar que nesse período não tinha direito trabalhista, muito baixo para os seus operários. A evolução dos meios de produção com a invenção do uso da máquina a vapor, como a gente viu anteriormente, o que aumentou a produção com um custo bem mais baixo para o produtor, né, para o proprietário da fábrica. O desenvolvimento de meios de transporte, como foi o caso da locomotiva, dos navios a vapor, que eram mais rápidos em longas distâncias para atender toda essa logística de busca de matéria-prima e distribuição da mercadoria. Nós temos também o uso das indústrias de mão de obra que era assalariada e muito barata. Os salários eram extremamente baixos, não tinham ou quase não existiam, né, direitos trabalhistas, e a exploração da mão de obra acontecia principalmente com crianças. Tinham crianças trabalhando nas fábricas. Grande parte dos operários eles viviam em péssimas condições sociais. Eu vou dar duas dicas de filme para vocês. Um que eu gosto muito, que é Os Miseráveis, né? Os Miseráveis, que mostra muito a realidade dos operários naquele período. E tem um filme mudo, gente, ele é fabuloso, além de ser engraçadíssimo. Ele é de 1930 e pouco, se eu não estiver enganado. Chama-se Tempos Modernos, é com Charles Chaplin. Essa imagem que tá aparecendo para vocês, inclusive, é uma das cenas do filme. Primeiro que é um gênio, e é o primeiro grande gênio, né, que a gente vai ter no cinema. E o filme é engraçadíssimo e mostra bem como era o processo de industrialização, o início do processo das indústrias. Então fica aí a dica desses dois filmes para vocês, tanto Os Miseráveis quanto Tempos Modernos com Charlie Chaplin. O Tempos Modernos eu tenho certeza que tem no YouTube de forma gratuita o filme inteiro para vocês assistirem. Os Miseráveis eu não tenho certeza, mas nas plataformas de filme com certeza vocês vão encontrar. Vamos continuar. Eu tive também um grande problema de êxodo rural. Foi a saída dos trabalhadores do campo para buscar empregos, né, nas cidades, nessas indústrias. Com isso, eu tive um crescimento que foi desordenado nessas cidades, principalmente as cidades industriais na Europa, que piorou a qualidade de vida e que teve grandes problemas sociais que se iniciaram naquele período.
A partir da segunda metade do século XIX, o capitalismo cresceu em outros países, como foi o caso da França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Japão. Foram os principais que tiveram esse aumento. E no final do século XIX começou a surgir empresas que eram multinacionais. Como assim? União do capital industrial e do capital financeiro, principalmente de bancos que começaram a investir, fez com que essas empresas também criassem filiais das suas indústrias próximos aonde estavam a sua matéria-prima. Então essas empresas se tornaram multinacionais. Nesse contexto, iniciou a formação do que a gente chama de monopólio. Vários setores da economia eram organizados e mantidos por grandes industriais. E monopólio, na maioria dos países do mundo e para o próprio capitalismo, é um crime, porque você tem que disponibilizar para a população outras marcas para ela comprar. A partir do momento que uma marca só ela vende naquele local, ela tem um monopólio. Isso não é legal. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre isso. E vamos trabalhar? Muito bem. Primeiro, eu quero que vocês respondam, dentre as 3 etapas que foram apresentadas no nosso estudo orientado de hoje, de que forma você percebe a presença de pelo menos uma delas ainda nos dias atuais? E 2, qual a importância da maquinofatura para o processo de produção naquele período? Lembrando que eu tinha um aumento demográfico bem expressivo e, por sua vez, eu tinha uma maior demanda desses produtos. Por hoje é isso, crianças. No mais, espero que esteja todo mundo bem. As atividades eu quero que vocês mandem para mim até 12h20 da próxima terça-feira, dia 5 de maio, do jeito que vocês estão fazendo. Pode ser por e-mail, pode ser pelo aplicativo, né, pelo WhatsApp. Sempre me mandem. E pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo e eu estou anotando aqui tudo que todo mundo está fazendo, tá bom? Não deixem de mandar, vamos participar mais das aulas, que tudo isso está sendo contabilizado para vocês e por vocês. No mais, um beijo no coração de todo mundo, estou morrendo de saudade de vocês e amo mais que Milton Santos.